Vamos serenando então nossas mentes, nossos corações, apaziguando as nossas emoções. Vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, agradecendo por sua presença aqui ao nosso lado. Vamos agradecendo também aos demais mentores que estão presentes aqui na nossa casa essa noite. Vamos saudando as equipes que fazem a higienização e a limpeza da nossa casa. Vamos pedindo que ao redor dela se forme uma cortina de luz bem brilhante e que só permita que adentre a esse local aquilo que estiver programado para essa noite. Vamos saudando as fraternidades do espaço, vamos saudando a Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Larion, Sheila, Mineiro, Sérgio. Também vamos saudando-os com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos saudando ao Anjo Ismael, agradecendo pelo seu trabalho com relação à evangelização em nosso país. Saudemos a nossa irmã Maria de Magdala, agradecendo também por seus exemplos de reforma interior e de amor ao Mestre. Vamos saudando aos apóstolos, seus discípulos de Jesus, e a nossa mãe, Maria de Nazaré, que é mentora dessa casa, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto de luz e de paz. Vamos saudando também ao nosso Mestre Jesus, mostrando-lhe o quanto estamos melhorando, o quanto estamos nos renovando a cada dia. E juntos vamos até o Pai Criador e o agradecemos com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos pedindo também permissão para darmos início às tarefas dessa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O tema que nos foi proposto, a palestra de hoje, seria a respeito do tema reencarnação. Então, tem uma inscrição que está gravada no túmulo, do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lá em Paris, que diz exatamente assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então essa é uma clara alusão à reencarnação. Então a ideia de reencarnação, ela não começou no Espiritismo, ela não começou no século XIX com o Livro dos Espíritos. Ela já é bem mais antiga, Ela faz parte de tradição cultural, de tradição religiosa de diversos povos. Por exemplo, os egípcios já utilizavam, eles já tinham a ideia da reencarnação. Os indianos também, se bem que os indianos eles têm diversas vertentes, então muitas delas elas acham que a ideia da reencarnação é que quando nasce um ser, que pode ser uma planta, que pode ser um animal ou mesmo uma figura, uma pessoa humana, o espírito se liga a partir daquele momento. Então tem assim
essa diferença crucial com relação ao Espiritismo, a reencarnação da maneira como nós vemos, né? As filosofias também socráticas, platônicas, até na própria cabala judaica, né, eles tinham o costume de se reunir em grupos, os judeus, né, que eram, vamos dizer assim, mais experimentados, que eram pessoas assim, que mais estudiosos, né, eles se reuniam em grupos no passado, na época de Jesus inclusive, para que fizessem estudo e que discutissem a respeito da reencarnação. E também, inclusive no catolicismo primitivo, que era aquele que surgiu, né, ou que era praticado antes do século IV depois de Cristo. Né? Então, o catolicismo, ele aceitava a reencarnação, mas só depois, né, com todos aqueles concílios que eles foram fazendo, né, na Igreja Católica, então eles acabaram negando que existisse a reencarnação. A palavra reencarnação, ela vem do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. E o seu equivalente em grego, que foi atribuído a Pitágoras, né, tem uma palavra que chama metempsicose, que significa colocar a alma em mudança, né? Transmigrar a alma de um corpo para outro. Então, muitas religiões cristãs negam a reencarnação, porque afirmam que no Antigo ou no Novo Testamento, na Bíblia de uma maneira geral, não existe uma referência à reencarnação. E tem um professor da Universidade Federal da Paraíba, né? E ele é um grande estudioso a respeito do assunto, inclusive quando ele vai fazer alguma citação, ele sempre usa o hebreu, né, e faz a tradução para o português para mostrar de que maneira essa informação é verídica, ou de que maneira ele estudou e trouxe essa informação. E ele costuma dizer assim que o nome dele é Severino Celestino da Silva, né? Então é um nome bem brasileiro mesmo, né? E ele diz que você encontra mais referências na Bíblia a respeito da reencarnação do que propriamente nas obras de Kardec, né? Então, uma das referências, uma das citações que está lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, quando Jesus é questionado, né? Porque Elias havia sido anunciado que Elias viria para abrir, né, os caminhos ou para auxiliá-lo. E as pessoas perguntam, por que ele não veio até hoje, né? E Jesus responde, sim, ele já veio, né? Só que não foi reconhecido. Por quê? As pessoas pensavam, né, sempre que iria voltar no mesmo corpo, da mesma forma, ou com a mesma atitude, né? E não é verdadeiro, né? Porque na reencarnação você pode voltar da maneira como foi atribuído, da maneira como você fez o seu acordo lá antes de retornar, né? E tem uma das passagens que talvez seja assim bastante esclarecedora, que é em João capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, que o Nicodemos era um fariseu, uma autoridade lá entre os judeus. E ele pergunta, né, ele tinha assim bastante respeito por Jesus, e ele pergunta, olha, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com essa pessoa. Então ele pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Necessário que vocês nasçam de novo para conhecer o reino dos céus. E quando ele está falando isso, claramente ele não está se referindo ao que muitas pessoas pensam com relação ao batismo, né? Que seria um renascimento, seria uma nova maneira, né? Uma nova forma de vir.
E ele está dizendo exatamente isso, da água, por quê? Por causa do ventre, né? Que desde a concepção o espírito já está ali, né? E também com relação ao espírito, quer dizer, tem que ter a junção, né? Para o renascimento, para a reencarnação, tem que ter a junção dos dois, né? E aí Nicodemos fala, mas como pode ser isso? E disse Jesus, olha, você é o mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, nós falamos, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, coisas palpáveis, e vocês não creram. Como vão crer, ou como crerão, se lhes falar de coisas celestiais? Quer dizer, muito mais complicado, né? Então, também a gente vê aí uma alusão, né? Uma maneira que Jesus já falava a respeito da reencarnação. E a gente reencarnar, então, diz respeito aos renascimentos sucessivos do espírito em um mesmo planeta ou mesmo em outros. Né? Então, muitas vezes a gente tem a ideia que a encarnação, ou a reencarnação, serve como castigo pelos erros, né? Então, somente que nós encontramos aqui aqueles que ferimos ou aqueles que prejudicamos, né? Mas essa é uma maneira muito simplória que a gente tem de justiça. Lá no Livro dos Espíritos, a gente consegue entender por que, qual o objetivo da reencarnação, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Porque lá na questão 132, os espíritos respondem a Kardec da seguinte maneira: Deus impõe a reencarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem passar, né, por todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso está a expiação. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que a gente possa cumprir, né? Para que a gente possa, através dessa ação material, entender os desígnios cuja execução Deus está nos confiando. Então, através da reencarnação, que é o caminho onde Deus nos dá a possibilidade de encontrarmos aqueles que nos foram queridos e também os nossos desafetos do passado, na tentativa de reconciliar, de reconstruir a nossa própria vida, a nossa própria existência. Por isso, somos espíritos em jornada, e a nossa encarnação atual sempre é a melhor versão de nós mesmos. Tá? Por quê? Porque a gente está sempre progredindo. Então, essa encarnação sempre vai ser melhor do que todas as outras anteriores. Uma vez que o espírito encarna e desencarna, estamos evoluindo, ou, assim, na pior das hipóteses, nós estamos estacionados, mas nunca regredindo. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando. Então, quando a gente está lá na erraticidade, a gente continua, né, os nossos trabalhos, a gente continua o nosso estudo, a gente continua sempre o nosso progresso. O desafio maior está aqui, mas a gente continua trabalhando, né? Nós continuamos aprendendo, nós continuamos executando. Por isso, quando a gente reencarna, nós estamos sempre melhores do que quando nós desencarnamos. Então, nós podemos entender que atualmente o nosso planeta é composto por espíritos que já reencarnaram. É assim que as sociedades progridem gradativamente. Sem isso, como explicar a diferença existente entre o atual estado social e os tempos da barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo, né, como muitos colocam por aí, né, ao mesmo tempo em que os corpos, ao nascerem,
elas seriam absolutamente novas, né? Quer dizer assim, o espírito ele só encarna ou ele só tem aquela experiência naquela encarnação. Então, se isso acontecer, nós vamos voltar a ser tão primitivos como éramos, né? Então, quando vivíamos há milhares de anos, né, nas primeiras encarnações. E acrescente-se que a gente pode dizer também como é que haveria essa conexão entre nós e as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Porque se todo mundo veio, né, e um espírito novo naquele momento, quer dizer, sem nenhuma experiência, sem nenhum relacionamento anterior, ficaria bastante difícil, né? A gente não ia ter esse elo, esse vínculo, né? Inclusive, né, gostaria de deixar aqui uma indicação. Tem uma palestra aqui da nossa casa, né, que foi feita pelo nosso amigo Fortunato, que é família corporal e família espiritual. Então dá para a gente entender bem, né, essa conexão, por que a gente reencarna naquelas famílias ou se relaciona com aquelas pessoas. Então, embora os espíritos possam reencarnar-se em diferentes mundos, em geral, eles realizam um certo número de encarnações no mesmo planeta, né, a fim de aproveitar melhor a experiência que adquiriu ali. Disso resulta que, durante um certo período, a população global ela é composta mais ou menos pelos mesmos espíritos, que ali reaparecem em diversas épocas, até atingirem um grau de depuração suficiente para merecerem, né, habitar em mundos mais adiantados ou mais desenvolvidos. Então, o que a gente pode dizer assim, que se a gente pensar, né, numa curva de Gauss, né, a gente vai ter aqui o centro habitado, né, essa faixa aqui, que é habitada por pessoas que têm parecido, claro que uns mais adiantados, outros um pouco menos, né, mas que sejam assim espíritos afins, tá? E uma faixa menor a gente vai ter espíritos bem mais, vamos dizer assim, bem mais necessitados, né, que não tem essa evolução. Então estão aqui o quê? Aprendendo com esse grupo. E também vamos ter, né, grupos, ou vamos ter espíritos que são bem mais adiantados, estão aqui para quê? Para ensinar a essa faixa, a esse grupo, né? Então, quanto mais a gente puder assimilar essas informações dos espíritos mais adiantados, tanto melhor para a nossa evolução, né? A reencarnação ela é aceita como uma lei natural que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e também para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação ela é precedida de um planejamento que permite ao reencarnante renascer num meio propício e junto às pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Se nós formos criados todos como simples e ignorantes, e através das nossas experiências, do nosso aprendizado, das nossas reencarnações, né, nosso comportamento, nós vamos nos tornando diferenciados, né? A gente vai evoluindo e uns mais, outros menos, né? Então, por isso que a reencarnação, ela também explica problemas que muitas vezes a gente, se não tivesse, né, essa informação, se nós não estivéssemos dentro da doutrina espírita, seria assim bastante difíceis, né? Seriam problemas difíceis de serem resolvidos, tais como assim a diversidade de aptidões e até mesmo, né, de impulsos, de instintos, né? Por exemplo, né, porque Mozart, uma criança de 5 anos, ele já não só tocava, mas compunha, né? Músicas assim bastante alegres, não eram músicas lá, não era tocar o piano ali, né? Ele realmente compunha músicas com bastante elementos. E assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é uma incompatibilidade ou uma injustiça de Deus, né?
Mas se a gente não pensar na reencarnação, o que a gente está pensando? Olha, como é que a gente vai justificar, por exemplo, a morte de crianças numa idade tenra, né, numa tenridade, as pessoas que têm uma limitação física, uma pessoa que tem limitação intelectual, enquanto tudo isso se explica naturalmente se admitirmos que a alma já viveu, né, o espírito já viveu e traz a encarnar um novo corpo. Por isso, a reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divinas, que, não condenando o infrator, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, quando magoam ou prejudicam pessoas. Aí, o princípio da reencarnação, ela ilumina tudo aquilo que estava obscuro, né? Então, todos esses nossos questionamentos. O processo reencarnatório, ele envolve os conceitos de missão, de provação e expiação. Então, eles não são consequência de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnante, descartando, portanto, qualquer ideia de castigo, de punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. Então, a missão é a situação em que o espírito reencarnante, ele aplica conhecimentos que já foram internalizados, ou seja, não tem mais o que provar, aquilo já faz parte dele, né? A favor de uma pessoa, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. A provação é a situação no qual o conhecimento, em processo de acomodação e internalização, devem ser vivenciados. É a situação no qual o espírito é desafiado ao limite do seu conhecimento. Então, aqueles momentos em que a gente fala, nossa, agora, né, não faço mais dessa maneira, ou agora eu só vou agir, né, dessa determinada forma. E, né, no momento seguinte aparece uma prova aí que vai mostrar para a gente que talvez a gente ainda não tenha internalizado tão bem esses conceitos, né? E a expiação, ela não se refere à aplicação do conhecimento. Então, o espírito que vem aqui por expiação, ele não está aplicando seus conhecimentos, mas sim é uma consequência de um conhecimento aplicado, que provocou consequências difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosas, que o seu responsável deverá enfrentar. E também, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar um esclarecimento, que diz assim, nas questões de 168 a 170. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E após a última encarnação, o espírito pode ser considerado um espírito puro, ou um espírito bem-aventurado. Na obra também Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Rizzini, a gente vai encontrar assim, como poderia ser classificadas as reencarnações. Então pode ser uma reencarnação compulsória, que é aquela que o espírito, sem uma prévia concordância dele, né, e até mesmo sem o seu conhecimento, mas por causa da sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede análise clara de situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Então, é uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Também tem a reencarnação que foi proposta, que é aquela que leva em consideração o nosso livre-arbítrio, relativo de que dispõe o espírito. Então, os mentores espirituais, eles estudam, sem imposição, seus débitos, seus méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou a diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual, né?
que seria assim, a maioria, né? E a reencarnação livre, que é aquela que é própria dos missionários, daqueles espíritos redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia ou mesmo na religião. Tá? Então a gente pode dizer que esses espíritos que tiveram uma reencarnação livre, né, pode ser considerado um Sócrates, um Buda, um Krishna, né, e naturalmente, né, Jesus de Nazaré. Bom, uma pessoa que está em desequilíbrio, ela estará sempre em recuperação, tanto pela sua reação própria como pela ajuda de outras pessoas. Então, o curar, o aliviar, o consolar, o conhecimento técnico, moral e afetivo, o que varia é apenas o tempo necessário para que o equilíbrio seja novamente retomado. É importante frisar que as dificuldades que o espírito encarnado encontra em seu cotidiano muitas vezes não são explicadas pela reencarnação, né? Há situações de desequilíbrio que foram causadas na nossa encarnação atual, né? Então, a reencarnação, finalizando, é a oportunidade de aprendizado, é a oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas. É a afirmação da unidade e da continuidade da vida. E gostaria de deixar aqui como citação final Chico Xavier. E ele diz o seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Muito obrigada.